Hey everyone, tudo bem? Pensaram que eu tinha sumido, né? Não, estamos aqui de volta. E dessa vez para falar de um tema super interessante que eu acho que vale a pena para todos saberem. Como que a Austrália e os optometristas e os óticos aqui cuidaram da Covid e de toda essa questão da pandemia. Vamos lá? Mas detalhe, isso é só para quem está inscrito. Então, se inscreve aqui no canal, deixa seus comentários, cria aquela interação e a gente vai comentando aqui sobre os detalhes de como a Austrália fez para contornar toda essa situação da pandemia mundial. Vamos lá. Então, pessoal, como que foi toda essa questão da pandemia e como se desenrolou aqui na Austrália? Eu que já estou há cerca de 4 anos aqui, tive essa oportunidade de viver e experienciar o antes e o durante e agora, basicamente, após esse mau presságio da pandemia. Então eu queria dar para vocês aqui a timeline de como funcionou todos os procedimentos da Austrália para os profissionais de optometria e ótica. Basicamente vamos começar então pelo primeiro ponto, janeiro. Dentro dessa timeline a gente vai contar mês a mês como que desenvolveu, como desenrolou e como que teve toda a questão da pandemia em relação aos profissionais. Em janeiro basicamente a gente teve o aviso da OMS, da Organização Mundial de Saúde, falando de que realmente estávamos frente a uma pandemia. Pandemia que na verdade tem o significado de pan, que é total, e endemia ou demia, que seria doença. Então, uma doença generalizada. Nesse momento, todos os países aqui em volta estavam com grande concentração de preocupação, principalmente a Austrália, porque a China, foco inicial da pandemia, é um país que não está tão distante da Austrália. Do Brasil, sim, mas da Austrália não. Então teve toda uma movimentação do governo para dar informação e querer trazer melhor e mais informativo o que estava acontecendo no mundo. Continuando na nossa timeline, a gente tem fevereiro, onde o governo australiano se organizou e começou a avisar todos os comércios, todos os restaurantes e hotéis, tudo que tem atrativo público para como poderia se proceder essa pandemia. Então foi criado estratégias, dando preferência aos comércios de uso fundamental ou de serviço fundamental e também separando os comércios de muita aglomeração pública. A ótica e a optometria foram afetadas? Sim, principalmente nesse começo de fevereiro, o governo avisou para todos os australianos que voltassem à Austrália, porque a Austrália geograficamente é uma ilha, e eles puderam, após fevereiro, fechar as fronteiras e controlar melhor tanto dentro dos estados quanto da parte internacional. E onde que afetou a ótica e a optometria? Principalmente no suprimento de produtos, de lentes e armações de outros países que foram taxados ou que receberam tempo extra para estarem vindo para a Austrália. Em março ao final de março também teve a notificação das lojas e dos comércios para trabalharem com cerca de 50% de toda a sua demanda. Ou seja, das lojas onde tinham optometristas trabalhando por volta de 6 dias, com um de folga, o governo estava estimulando que essas lojas começassem a trabalhar com apenas 3 dias, ou que fizessem sazonados, um dia a pessoa vai, outro dia de folga, e escalonando mais espaçadamente os atendimentos, para que não se tivesse aglomeração de pessoas durante esse momento de pandemia na loja. Alguns procedimentos também foram afetados. Além dessa rotina de espaçamento, foi dado a ordem agora pela Associação de Optometristas que procedimentos que envolvessem contato direto com o paciente fossem cortados, principalmente adaptação de lentes de contato e também nos casos onde a pessoa tinha algum tipo de lesão ou algum tipo de emergência ocular, que ela fosse ser socorrida na loja. Por ter essa necessidade de contato direto com a pessoa, esse tipo de atendimento estava sendo suspenso e encaminhado direto para o hospital. Agora vamos avançando na nossa timeline. Abril. Em abril houve a suspensão do retorno dos pacientes. Como assim? Aquele retorno anual ou a cada 2 anos que o paciente faz programado para o consultório de optometria, a associação fez um aviso para que os profissionais suspendessem a necessidade desses pacientes que retornariam ao consultório para que pudesse ter uma maior manipulação, principalmente das pessoas. E também foi avisado que as pessoas que forem fazer um novo exame, clientes novos ou os pacientes novos, não fossem recebidos e que fossem suspensos esses novos exames até pelo menos junho.
Reformulando, em abril teve a suspensão do retorno, dos exames de retorno, e também a inadmissão de novos pacientes para a loja. Essas foram as orientações gerais da Associação de Optometria aqui na Austrália. E em maio teve a maior suspensão de serviços, a suspensão total de serviços de emergência, novos pacientes, retornos, e apenas eram acompanhados os pacientes que já estavam agendados com mais de 2 meses. Então, basicamente, teve muita queda na demanda no mês de maio. Para os profissionais que trabalham na área óptica, era agendado ali no máximo 1 ou 2 dias de trabalho. É interessante ressaltar que quem é cidadão ou quem é residente permanente na Austrália teve um apoio do governo, como se fosse uma bolsa chamada JobKeeper. O governo pagou, depositou parte da semana de trabalho dessas pessoas para que elas pudessem ficar em casa nesse período. Então, em relação à parte financeira, não foi tão demandada, mas em relação à parte de atendimentos e procedimentos dentro da ótica e dentro da optometria, realmente teve uma grande influência, um grande impacto essa pandemia, principalmente no mês de maio, que foi aqui na Austrália o pico, o ápice da pandemia. Pois é, e continuando nossa timeline então, na nossa história, junho vem as boas notícias. Ou seja, após quase 5 meses, você tendo N tipos de influências e notícias e desinformação, o governo tentando controlar ao máximo essa informação direcionada, separando as áreas por cores, os tipos de trabalho também entre essenciais e não essenciais, aglomerativos e não aglomerativos de pessoas. E eles tentando ter o máximo de controle aqui e organização. Tivemos boas notícias, o retorno de alguns procedimentos e exames. A associação fez um acordo com o governo para que novas adaptações ou novos clientes fossem autorizados a dar entrada nas lojas. E em julho nós temos a autorização para a adaptação de lentes de contato e no caso de atendimentos emergenciais. Ou seja, já quase retornando todas as atividades. Só ressaltando ainda a permanência ali de dias de 50% a 70% de agendamento, não tendo ainda os 6 dias de atendimento, mas sim no caso 3 ou 4. Então você ainda tem a necessidade de um espaçamento maior dos atendimentos, mas você tem agora a inclusão novamente de adaptação de lentes de contato, que a gente sabe que precisa ter a questão do toque para que você possa fazer essa adaptação, e também a questão das urgências, né? Pessoas que chegam com conjuntivite, com algum tipo de emergência na ótica e que querem ali essa atenção primária. Então esses tipos de pacientes em julho começam a ser recebidos. Em agosto a gente tem a implementação já agora após o pico em relação à organização estrutural das empresas. O governo, dentro de um dos seus departamentos que se chama ATO, o ATO que seria para nós no Brasil como o Ministério do Trabalho, ele organizou necessariamente para todas as empresas um sistema de cadastro. E como que funciona isso? Dentro da sua loja você vai ter um QR Code, que é como se fosse um código de barras, onde cada cliente, quando ele entra na loja, ele mostra o celular ao QR Code e ali vai aparecer para ele um link de uma página onde ele vai colocar o nome ou o telefone ou o e-mail, para que caso alguém desta loja ou desse estabelecimento tenha Covid naquele dia, ou que passou por aquela loja naquele dia, todas as pessoas que tiveram naquela rotina e que se cadastraram no QR Code também vão receber uma mensagem de texto dizendo que elas podem estar com o risco de terem se contaminado naquele local. Então você vê que eles se organizaram tecnologicamente para que toda pessoa que entre, inclusive as que vão experimentar óculos ou que vão realizar exames, para que elas façam necessariamente o cadastro dentro do QR Code, para que você possa ter ali o controle de todo o fluxo de pessoas que estão dentro da loja. Em setembro também foi sugerido novos procedimentos. Já tínhamos desde o começo a orientação de uso de máscaras, limpeza contínua do local, tanto das superfícies como dos óculos que as pessoas provavam. Elas não poderiam devolver de volta da prateleira, elas tinham que deixar na mesa para que a gente fizesse toda a higienização e retornasse ela para as prateleiras, também como dos procedimentos internos do office, do optometrista, né? Então foi dado espaçamento ali em média de 10 minutos entre os atendimentos para que se fizesse
fizesse a limpeza total e geral dos equipamentos. Essas restrições que já tinham sido colocadas no começo, nessas orientações, cada vez foram estimuladas para serem obedecidas. Além disso, foi criado a área de distanciamento dentro da loja, então é necessário que toda loja tenha do lado de fora uma placa dizendo quantas pessoas podem estar dentro do local, e se a loja está com a capacidade máxima, a gente tem que barrar a pessoa na loja até que outra pessoa saia e ela possa entrar para estar dentro daquele ambiente de forma segura, dando distanciamento social. E para o optometrista, o que mudou? Então, na rotina dele, além dos 10 minutos que você tinha de limpeza dos equipamentos entre os pacientes, é necessário alguns tipos de proteção para o optometrista. Foi direcionado para que todos tivessem dentro da lâmpada de fenda um acrílico de proteção para aquela proximidade. Foi indicado não ser feito oftalmoscopia direta, né, no caso aquela onde você se aproxima da pessoa, e sim só com uma lente gonoscópica para você ter uma amplitude, ou no caso melhor indicado, o uso do OCT ou do Optus, que são lente wide, né, lente de visão de ângulo aberto, que você não necessariamente precisa encostar na pessoa, mas que a fotografia da retina ela consegue ter uma amplitude maior e não ter esse contato, né, direto com o paciente. Além disso, o profissional ele precisa estar fazendo uso de no mínimo uma máscara 45. Tendo conhecimento agora sobre o uso de máscaras, elas têm níveis. Então, no caso do profissional optometrista que fica com a sala fechada e que ele precisa daquele ambiente de maior proximidade com o seu paciente, ele necessariamente aqui precisa fazer o uso dessa máscara de proteção para que ele tenha melhor capacidade dentro desses procedimentos que agora são exigidos. Bom, no mais, essas são as informações que a gente tem geral até o momento, né? Estamos falando em setembro, esse último update. A gente, é lógico, vai saber o que vai acontecer mais para frente. A Austrália, por ter fechado lá no começo as bordas dentro dessa ilha, ela conseguiu controlar muito bem, tanto ela como a Nova Zelândia, teve bons resultados. E mesmo aqui entre os estados, eles têm barreiras com policiais e testagem, para que a pessoa não atravesse de um estado para o outro sem que tenha segurança. Então é por isso que a gente está tendo aqui a tranquilidade de trabalho e exercício do profissional optometrista e do profissional óptico. É lógico, com todos esses procedimentos e inovações que a gente está tendo, mas necessariamente tendo cuidado um com o outro. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por estarem assistindo esse vídeo. Desejo a todos no Brasil e em todos os outros lugares que estejam vendo a gente, estejam seguros, você, sua família, estejam bem. Daquele jeito, né, pessoal? Limpando as mãos, fazendo higienização, usando máscara, tendo esse distanciamento social. Todas as informações que a gente sabe que vai dar seguridade para que não tenha tanto espalhar desse vírus. Nós vamos vencer essa batalha e eu, assim como vocês, estamos nessa para trazer a maior quantidade de informações possíveis para os nossos clientes, para os nossos pacientes, e também tomando todos os cuidados e procedimentos para que a gente também não se contamine e não contamine a nossa família. Então, pessoal, novamente, estejam bem, estejam seguros, você e sua família, e agradecemos você por estar vendo esse vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá na luta, hein? Thank you, everyone. Um abraço. Tchau.